Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Olá, minha gente. Como eu havia prometido na aula anterior, a gente vai agora entender o mecanismo, o fundamento que faz com que aquela regra prática que a gente aprendeu para resolver equações do primeiro grau funcione. Por que aquilo funciona? Aquela regra de passar valores do lado esquerdo para o lado direito, trocando a operação, por que aquilo ali conduz você à solução da equação? Então veja, para a gente entender esse mecanismo, o passo inicial é a gente recordar dois conceitos básicos lá de quando se começa a aprender as operações de soma e multiplicação. Naquele momento, as pessoas até nem dão muita importância a isso, mas não sabem que aquelas propriedades são fundamentais para que, por exemplo, faça funcionar o mecanismo de resolução de uma equação. Então, veja, quando a gente começa a aprender as operações de soma e multiplicação, se fala no elemento neutro e no elemento oposto. Então vamos lembrar o que é isso. Olha só, o que é o elemento neutro da operação de soma? É um valor numérico que, se você somar aquele valor com qualquer outro valor numérico, você não altera aquele valor original. Então a gente sabe que para a operação de soma, que valor é esse? Que número é esse? Que se você somar com qualquer outro, você não altera aquele valor original. A gente sabe que esse número é o zero, ou seja, o elemento neutro da operação de soma é o zero. Porque se eu somar o zero com qualquer valor, eu não altero esse valor. Zero somado com 5 é 5. Zero somado com 7 continua sendo 7. E quando a gente fala do elemento neutro da soma, imediatamente a gente precisa falar dos chamados elementos opostos ou simétricos de cada valor numérico. Então, por exemplo, se eu tenho o valor 5, o número 5, quem que é o elemento oposto ou simétrico de 5? A gente sabe que é o menos 5. Então, eu vou escrever aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, o valor 5, a gente diz que o oposto ou simétrico de 5 é menos 5. Mas aí que está, por que a gente diz que menos 5 é o oposto ou simétrico de 5? Veja que interessante, é exatamente porque menos 5 é o valor que, quando eu somo algebricamente com 5, quando a gente fala de somar algebricamente, a gente já está contemplando ali as operações de soma e de subtração. É como se eu fizesse 5 mais menos 5. Então, pelo jogo do sinal, isso fica 5 menos 5. Então, o que acontece? O menos 5 é o elemento oposto do 5, porque se eu somo algebricamente menos 5 com 5, eu obtenho como resultado o quê? 5 menos 5 é igual a 0. Ou seja, eu obtenho como resultado exatamente o elemento neutro da operação de soma. Então, resumindo, o elemento neutro da operação de soma é aquele número, é aquele valor que é o zero, que se eu somar ele com qualquer outro número, eu não altero esse número. E, por outro lado, dado um número qualquer, o que é o oposto ou simétrico desse número? É o mesmo número, só que com o sinal contrário, o sinal trocado. De tal maneira que, quando eu faço a soma algébrica desse oposto com o original, é meio como se eu neutralizasse aquele número original. Então, por exemplo, aqui 5 somado com menos 5 é 5 menos 5, que resulta em 0. Então, o elemento oposto, ele neutraliza o número original, porque quando você soma algebricamente com esse número, você está, na realidade, fazendo uma subtração, e isso resulta exatamente no elemento neutro da operação de soma. No caso da operação de multiplicação, acontece a mesma coisa. Existe um número que, se eu multiplicar qualquer outro número por ele, eu não altero esse número. Então, que número é esse? A gente sabe que esse número é o 1. Se eu multiplicar
o 1 por qualquer valor, por qualquer número, eu não altero esse número. Então, 1 multiplicado por 9 é 9. 1 multiplicado por raiz de 2 é raiz de 2. 1 multiplicado por 1 meio continua sendo 1 meio. 1 multiplicado por 4 continua sendo 4. Então, o 1 é o elemento neutro da operação de multiplicação. Então, assim como acontece no caso da soma, quando a gente fala no elemento neutro da multiplicação, é interessante porque imediatamente surge a necessidade de, para cada número que eu tiver, se eu estiver considerando, obviamente, o conjunto dos números racionais, eu falo no chamado inverso ou inverso multiplicativo daquele número. Então, deixa eu dar um exemplo. Se eu falar no número 4, quem que é o inverso do 4? O inverso do 4 é 1/4, é 1 sobre 4. Eu acredito que uma boa parte de vocês já saiba disso. Dado um número, o inverso desse número é 1 dividido por esse número. Por exemplo, se eu falar no número 5, o inverso do 5 é 1/5. Se eu falar em 3, o inverso do 3 é 1/3. Se eu falar em 4, o inverso de 4 é 1/4. Mas aí que está, o que esse 1/4, o que esse inverso do 4 tem de especial? Ele é dito o inverso de 4 exatamente porque ele é aquele número que, se eu multiplicar o 4 original pelo seu inverso, eu obtenho como resultado que valor? Vamos fazer a conta. Olha só, se eu multiplico 4 vezes 1/4, o que acontece? Como é que a gente multiplica frações? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 4 vezes 1 é 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, veja que quando eu multiplico um número pelo seu inverso, eu, na verdade, obtenho como resultado o elemento neutro daquela operação que está em jogo, que é, no caso, a operação da multiplicação. Então, em resumo, para cada operação você tem o elemento neutro e você tem, no caso da soma, o elemento oposto, que é aquele que, somado com o elemento original, resulta no elemento neutro, e você tem, no caso da multiplicação, o chamado elemento inverso. No caso da multiplicação, o elemento neutro é 1 e o elemento inverso é aquele que, quando você multiplica pelo número, você neutraliza aquele número, no sentido de obter o elemento neutro daquela operação que está sendo considerada. No caso da soma é o 0, no caso da multiplicação é o 1. Então veja, visto isso, agora a gente tem condições de entender, na verdade, por que funciona aquela regra prática da resolução de uma equação do primeiro grau. Eu fiz essa revisão com vocês exatamente porque esses elementos neutros, elemento oposto, elemento inverso, da soma e da multiplicação, são as peças desse mecanismo que fazem com que aquilo funcione. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um exemplo de uma equação que a gente, inclusive, já resolveu no vídeo anterior. Eu vou resolvê-la pelo método prático, usando a regra prática que a gente aprendeu, e vamos encontrar a solução. Aí depois eu vou pegar esse mesmo exemplo e a gente vai refazer essa conta aqui, mas dessa vez olhando os fundamentos baseados exatamente nessa questão dos elementos neutros, do elemento oposto e do elemento inverso. Então, o exemplo que eu vou tomar para a gente usar nesse caso é aquela equação que é a equação 2x menos 3 igual a 5. Como é que a gente viu que funciona a regra prática? Eu passo o menos 3 para lá, trocando o sinal. Então, fica 2x igual a menos 3, passa para lá como mais 3. Então, 3 mais 5, 8. Eu vou fazendo esse vídeo um pouco mais rápido, porque essa conta foi feita com todos os detalhes no vídeo anterior. Finalmente, eu tenho aqui 2x igual a 8. O 2 está multiplicando o x, então, para que eu consiga isolar o x do lado esquerdo, o que eu faço? Eu passo o 2 para lá dividindo. Então, se eu tenho aqui o 8, eu fico com 8 dividido por 2, de tal forma que aqui eu obtenho como resultado x igual a 4, que é a solução dessa equação. Então, veja, essa é a regra prática que a gente aprendeu e entendam que é isso que a gente vai usar sempre.
O que eu estou fazendo com vocês nessa aula é explicando o mecanismo e os fundamentos de por que funciona. Mas não é que você vai ter que fazer de uma maneira diferente dessa maneira aqui. Não, você vai continuar aplicando essa regra prática. Mas você vai terminar essa aula entendendo por que isso aqui dá certo. Então veja, vamos refazer a mesma conta, vamos resolver a mesma equação desse lado aqui, só que dessa vez usando esses fundamentos que a gente revisou. A questão do elemento neutro, do elemento oposto e do elemento inverso. Então, eu vou repetir aqui a equação, que é a equação 2x menos 3 igual a 5. Então, nesse momento eu preciso lembrar daquele primeiro vídeo que eu fiz para vocês, aquele vídeo introdutório. E o que eu falei naquele vídeo introdutório? Compare sempre uma equação com uma balança de pratos, uma balança de equilíbrio, ou seja, uma balança de equilíbrio funciona assim: se ela tiver em equilíbrio e você acrescentar pesos iguais dos dois lados ou remover pesos iguais, você não altera o equilíbrio daquela balança. Então agora vamos ver esse princípio funcionando na prática aqui. Olha, lembra que na regra prática o nosso objetivo é sempre ir isolando a variável do lado esquerdo. Então aqui continua sendo o mesmo objetivo. Mas o que está por trás de passar esse 3 para cá com o sinal positivo, trocar o sinal positivo? Tá? Esse procedimento tem exatamente a ver com a gente conseguir manter esse equilíbrio. De que maneira? Lembra o que eu falei naquele vídeo introdutório? Se você fizer a mesma operação dos dois lados, você não altera o equilíbrio. Então eu paro e penso assim, ora, eu quero me livrar desse menos 3 que está aqui desse lado. Então veja, para eu me livrar desse menos 3, de que maneira eu posso conseguir, de alguma forma, transformar esse menos 3 em zero? Eu só consigo transformar esse menos 3 em zero se eu somar ele com o oposto dele, porque a gente viu que um número somado com seu oposto é igual a zero, que é o elemento neutro da operação de soma. Aí o que a gente faz? Olha, eu vou repetir aqui a equação do jeito que ela está escrita. 2x menos 3... Vou dar um certo espaço aqui e vou repetir o 5. Vocês concordam que é a mesma equação. Então, o que está por trás de passar esse 3 para cá com um sinal positivo? O que está por trás é exatamente essas propriedades do elemento neutro e do elemento oposto da operação de soma. Por quê? Eu agora vou chegar nessa equação e vou fazer a mesma coisa dos dois lados. E que coisa é essa que eu vou fazer? Eu vou somar dos dois lados o oposto de menos 3. Então, veja, o oposto de menos 3 é mais 3. Mas como é uma equação, como é uma balança, se eu somei mais 3 do lado esquerdo, eu também tenho que somar mais 3 do lado direito. Então, veja que aí eu não alterei o equilíbrio dessa equação. Aí, olha o que acontece nos bastidores, né? Menos 3 mais 3 é zero. Então, a gente fica na prática aqui com 2x mais 0 igual a 5 mais 3, 8. Veja esse mais 3 aqui e perceba que é exatamente por isso que ele aparece do lado direito com o sinal trocado, porque na verdade eu estou somando dos dois lados o elemento que é o oposto do menos 3. Então, 0 somado com qualquer valor, com qualquer expressão, não altera essa expressão, elemento neutro da soma. Então, aqui a gente tem o quê? 2x mais 0 é 2x, igual a 8. E aí eu ainda preciso dar mais um passo para isolar o valor de x. Só que aí o que eu faço? Para eu fazer sumir esse 2, que está multiplicando o x, eu teria que dar um jeito de fazer aparecer no lugar desse 2 o 1, que é o elemento neutro da operação de multiplicação. Então, qualquer maneira que eu tenho para fazer com que o 2, de alguma maneira, se transforme em 1. Basta que eu multiplique o 2 pelo inverso de 2, que é 1 meio. Só que aí é que está. Como eu tenho uma equação, eu tenho que fazer isso dos dois lados. Então, é o que a gente vai fazer. Se eu tenho aqui 2x, eu vou multiplicar esse lado por 1 meio e vou repetir o que eu tenho aqui, ó, 2x. Mas como é uma equação, eu preciso fazer a mesma coisa do lado direito.
Então, eu também, se eu multipliquei por 1 meio do lado esquerdo, eu vou multiplicar também por 1 meio o lado direito. 1 meio vezes 8. Então, veja que nesse caso eu não alterei o equilíbrio da equação. E aí agora basta que a gente leve ao final essas contas que estão aqui. De que maneira? Olha só, 2 multiplicado pelo inverso de 2 é o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, o que eu obtenho desse lado de cá, do lado esquerdo? 2 vezes 1 meio é igual a 1. 1 vezes x. E 1 meio multiplicado por 8 equivale a eu fazer 8 vezes 1 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Ah, mas eu estou multiplicando x por 1. X é o elemento, 1 é o elemento neutro da operação de multiplicação. Então, 1 multiplicado por x continua sendo x. Então, a gente finaliza com a solução ou a resposta x igual a 4. Então, veja, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar vocês muito tranquilos no seguinte sentido, quero reforçar isso. Não é que você agora vai passar a resolver as equações dessa maneira, se preocupando, eu tenho que somar o elemento oposto, vai aparecer o zero, depois eu multiplico pelo inverso. Você não tem que fazer isso, você vai continuar fazendo desse mesmo jeito que você fez aqui, porque essa é a maneira prática que a gente tem de fazer a conta para resolver uma equação. O objetivo disso aqui é o tipo da conta, vamos dizer, que a gente faz uma vez na vida para entender o fundamento. Porque agora você, toda vez que usar essa regra prática, que você passar o menos 3 para cá, mudando o sinal, que você passar o 2 dividindo, já que ele estava multiplicando, você sabe que essa regra prática, essas passagens mudando a operação, elas estão totalmente fundamentadas nessas propriedades que é a existência do elemento neutro da soma, do elemento oposto ou simétrico da soma e, no caso da multiplicação, do elemento neutro da multiplicação, que é 1, e do elemento inverso de cada valor, claro, desde que a gente esteja trabalhando dentro do contexto dos números racionais ou reais. Bem, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o fundamento, o mecanismo que está por trás dessa regra prática que a gente utiliza quando a gente resolve uma equação do primeiro grau. No terceiro vídeo dessa sequência, a gente vai falar sobre a forma padrão de uma equação do primeiro grau e falar sobre as classificações de uma equação do primeiro grau. Ou seja, se ela é uma equação que é possível, se ela admite uma solução, se essa solução é única, se são infinitas soluções ou se ela não admite solução. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!